Olá, você está ouvindo o canal Audiobooks e Terapia e eu sou Eliana e hoje nós estamos lendo o livro Aceitação Radical de Tara Brach, o capítulo 7. E esse capítulo vem falando sobre abrir nosso coração diante do medo. E ele começa assim: Quando Bárbara me procurou para fazer terapia, a meditação havia se tornado tão desagradável que ela não sabia se deveria continuar praticando. Cenas assustadoras de sua infância haviam começado a invadir sua prática matutina, deixando-a abalada. Bárbara tinha acabado de retornar de seu primeiro retiro de 10 dias, e embora viesse meditando regularmente, havia pouco mais de um ano. Nunca tinha acontecido nada tão perturbador assim. A meditação vinha sendo um refúgio para Bárbara. Ela não queria abrir mão disso, mas não estava conseguindo lidar com o que vinha aflorando. Ela me falou sobre uma imagem específica que sempre emergia nas sessões de meditação. Bárbara e sua mãe haviam conversado sobre um incidente algumas vezes e agora, não importando se surgiam de sua memória ou de sua imaginação, as imagens estavam desencadeando um medo insuportável. Bárbara era criança e a mãe estava dando banho nela numa bacia na mesa da cozinha. Ela ouvia o chapinhar da água e a mãe cantarolando baixinho. As duas estavam entretidas, se amando naquele momento. De repente, o pai chegou, bêbado, raivoso, berrando com a esposa. Você só consegue pensar nisso, o bebê, isso, o bebê, aquilo. Não passou pela sua cabeça que eu poderia chegar em casa depois de dar duro o dia inteiro e estar com fome? Empurrando a mãe para o lado, ele pegou Bárbara e mergulhou a cabeça dela na água. Ela sentia as mãos grandes dele pressionando seus ombros e sua cabeça. Sentia o puro pânico de estar se afogando. A mãe de Bárbara gritou, não! E correu para salvá-la. Envolveu a bebê numa toalha e, segurando-a firme, disse em voz baixa, o jantar vai estar pronto em poucos minutos. Suas mãos tremiam violentamente ao vestir a filha. Bárbara estava sozinha em seu mundo, choramingando, quase imóvel. Seu interlúdio, pacífico, havia sido destroçado num instante. Durante sua infância, quer a raiva do pai se dirigisse a sua mãe ou a ela, Bárbara repetidas vezes se sentia paralisada pelos mesmos sentimentos. O domínio estrangulador do medo em torno do pescoço, a ansiedade e a sensação azeda no estômago. Mesmo quando o pai não estava em casa, Bárbara se sentia ansiosa e no limite. Crianças pequenas interpretam experiências abusivas achando que foram elas que causaram aquilo, que foram de algum modo culpadas. Bárbara cresceu, supondo que provocava os acessos imprevisíveis do pai. Quando ele começava subitamente a berrar com ela, Bárbara pensava, o que eu fiz de errado agora? Subjacente a isso estavam as crenças. Sou uma pessoa ruim, sou muito ruim, por isso ele me odeia. Bem depois de as ondas de terror baixarem, Bárbara ainda sentia uma sensação naufragante de vergonha, que a fazia querer se deitar e se enrolar sob os cobertores. Quando chegou à adolescência, sua sensação mais persistente de si era de uma pessoa desajustada, impotente, assustada e totalmente sozinha. Como adulta, Bárbara teve sucesso em ocultar seus temores dos olhos do mundo. Era considerada por todos altamente capaz e responsável. Nem mesmo seus amigos sabiam que ela vivia em constante medo de ofender alguém sem querer, de cometer um erro, de fazer algo que despertasse a raiva de alguém. Sabiam apenas que ela era uma ouvinte maravilhosa e se sentiam revigorados em sua companhia. Encorajada pelos amigos a seguir uma carreira com base nessas qualidades, Bárbara decidiu fazer mestrado em educação e se tornar orientadora pedagógica
pedagógica de alunos do ensino médio. Embora ficasse nervosa com adolescentes, esperava poder lhes oferecer um tipo de apoio que lhes faltara em sua adolescência. Durante seu primeiro semestre na universidade, Bárbara conheceu Randy, um estudante de negócios. De cara, Randy a adorou. Ela era tímida e carinhosa e parecia precisar de cuidados. Ao observá-la lidando com suas sobrinhas ou com uma amiga em dificuldade, ele decidiu que queria passar a vida com ela. Para Bárbara, Randy era o homem perfeito, atencioso e gentil, não ameaçador. Foram morar juntos durante a faculdade e se casaram alguns meses depois de se formarem. Pouco depois, Bárbara foi contratada como orientadora pedagógica em uma pequena escola suburbana do ensino médio. Não levou muito tempo para perceber que não era tão espirituosa ou descontraída como os outros orientadores, e que os alunos raramente paravam só para conversar. Quando aqueles que lhe eram designados vinham, o medo de fazer algo errado a deixava rígida e distante. Encontros com pais eram ainda piores. A ansiedade pelo próprio desempenho fazia com que tudo o que dissessem soasse como um comentário sobre suas habilidades pessoais. Não sei o que fazer com ela, dito por um pai ou uma mãe, se traduzia na cabeça de Bárbara em "Por que você não conseguiu nos orientar melhor?" Ou "Ele tem péssimos hábitos de estudo", significava "Você poderia orientá-lo melhor em relação aos estudos." Seu estômago se revirava e o nó na garganta crescia quando ela mal conseguia falar. Bárbara me contou que tentar manter seus temores à distância se assemelhava a trancar uma matilha de cães ferozes no porão. Quanto mais tempo permanecessem presos, mais famintos ficavam. Inevitavelmente acabariam arrombando a porta e invadindo a casa. O que vinha agora ocorrendo durante a meditação tinha acontecido esporadicamente por anos. Cada vez que o medo assumia o controle, ela sentia que os cães estavam destruindo cada quarto, cada armário, cada canto, e que não podia fazer nada para detê-los. Às vezes eles se soltavam antes do amanhecer. Deitada na cama, a forma escura do quadro pendurado na parede em frente lentamente ganhava foco. Amedrontada, ela percebia que estava acordada. "Ah, meu Deus! Daqui a algumas horas vou ter que enfrentar mais um dia." Como podia continuar fingindo que sabia o que estava fazendo no trabalho? Outras pessoas conseguiam dar conta de empregos em horário integral, jantares com sogros ou festinhas da empresa sem serem inundadas de apreensão. Para Bárbara, tudo parecia difícil. Às vezes, os cães irrompiam depois que ela e Randy faziam amor. Eles ficavam deitados juntos e era tão gostoso quando ele acariciava os cabelos dela. Então, subitamente o medo surgia. Quando algo parecia tão maravilhoso, ela estava prestes a ser pega de surpresa. O medo aumentava enquanto sua mente começava a inventar histórias. Talvez ele se entedie comigo, se canse de todos os meus medos. Talvez queira me deixar. Com medo, Bárbara se encolhia e chorava. Randy se aconchegava a ela, tentando confortá-la sem entender o que estava acontecendo. Eu encontro com frequência clientes e alunos de meditação que lutam contra o medo. Alguns, como Bárbara, sentem-se esmagados e às vezes paralisados por ele. Outros podem não ter sido abertamente traumatizados, mas ao se conscientizarem mais, percebem como o medo controla suas vidas. Todos temos cães negligenciados e famintos no porão. Se cometemos um erro, os cães dilaceram qualquer sensação de competência que possamos ter. Se alguém se zanga conosco, subitamente os cães estão ali, ameaçando desmantelar nosso mundo. Se nos sentimos rejeitados ou traídos, os cães nos convencem de que ninguém jamais nos amará. Quando o medo assume o controle, somos envolvidos no que chamo de transe do medo.
Ao ficarmos tensos em antecipação ao que pode dar errado, nosso coração e nossa mente se contraem. Esquecemos que existem pessoas que se importam conosco e nossa capacidade de nos sentirmos abertos e generosos. Aprisionados no transe, experimentamos a vida pelo filtro do medo. Embora toda dor física e emocional seja desagradável, a do medo às vezes parece insuportável. Quando somos dominados pelo medo, nada mais existe. Nossa sensação mais contraída e dolorosa do eu é associada a sentimentos oriundos de histórias de medo. As nossas formas de resistir ao medo. Mas esse transe começa a perder seu poder sobre nós ao escolhermos as sensações brutas do medo com aceitação radical. Tal aceitação é profundamente libertadora. Quando aprendemos a dizer sim ao medo, nos reconectamos com a plenitude de ser, o coração e a consciência que foram encobertos pela contração do medo. O que é o medo? Quem não sabe o que é sentir medo? Medo é acordar de noite, como Bárbara, apavorado com a ideia de não conseguir prosseguir. Medo é a sensação de nervosismo no estômago, a dor e a pressão em torno do coração, a rigidez estranguladora na garganta. Medo é o coração batendo forte, a pulsação acelerada. O medo constringe a respiração, tornando-a rápida e superficial. O medo nos convence de que estamos em perigo e depois obriga nossa mente a interpretar o que está ocorrendo e descobrir o que fazemos urgentemente. O medo assume o controle da nossa mente com histórias sobre o que vai dar errado. O medo nos faz acreditar que vamos perder a cabeça, o corpo, os amigos, a família, a própria terra. O medo é a antecipação da dor futura. A função básica do medo é assegurar nossa sobrevivência. Mesmo formas de vida primitivas, como os répteis, sentem medo. Num nível puramente fisiológico, o medo é uma sequência de reações físicas que ocorrem de forma invariável. Os psicólogos ocidentais chamam essa reação biológica a experiência de afeto. Pode se desenrolar num instante ou perdurar por alguns segundos. Quando o afeto do medo surge, a química do corpo e do sistema nervoso muda para permitir diversas reações diferentes a situações ameaçadoras. Por exemplo, um fluxo sanguíneo maior nas extremidades do corpo prepara o antílope para fugir. O tensionamento dos músculos prepara a pantera para lutar. A imobilidade é a posição protetora que a lagartixa do meu filho adota para cada vez que um ser humano mete a mão no viveiro. Quando nossos gatos sentem medo, os pelos em suas costas se eriçam, fazendo com que pareçam maiores e mais perigosos a fim de desencorajar predadores. Nosso poodle se agacha e parece diminuto. Da mesma forma, um ser humano poderia tentar parecer menor, protegendo os pontos do corpo que são mais vulneráveis, deixando a cabeça pender à frente, elevando os ombros, curvando as costas e contraindo o peito. Em cada animal, enquanto o perigo persistir, o foco unidirecional na autopreservação é mantido. Somente nos mamíferos, a cognição e a memória interagem com o afeto para criar a emoção do medo. Também como parte de nosso equipamento de sobrevivência, a emoção do medo é moldada pelas experiências acumuladas de nossa história pessoal. O afeto do medo, que surge em resposta à nossa experiência imediata, combina-se com as lembranças de eventos passados associados e os afetos que estas desencadeiam. Por isso, às vezes, nos aterrorizamos com coisas que não parecem perigosas a outras pessoas. Embora o próprio afeto do medo dure poucos segundos, a emoção do medo persiste enquanto o afeto continuar sendo estimulado por pensamentos e lembranças assustadoras. A emoção do medo nos alerta para a possibilidade de feedback negativo se não dedicarmos mais tempo a uma redação para a aula ou ao relatório que estejamos preparando para o trabalho. A emoção do medo nos informa
que, se não prestarmos mais atenção ao nosso casamento, poderemos acabar divorciados e solitários. A reação mais complexa ao perigo entra em ação quando avaliamos se devemos ou não buscar assistência médica para a dor do nosso peito. A emoção do medo surge diante de qualquer ameaça ao nosso bem-estar, seja físico, emocional, mental ou espiritual. Podemos nos orientar a responder de forma saudável ou, como cada um de nós já sentiu, nos aprisionar no transe do medo. A causa real do medo nem sempre é evidente, e a ansiedade, quando surge, se associa ao que estiver ocorrendo mais imediatamente na minha vida. Posso estar na fila do supermercado com medo de não conseguir cumprir as demais tarefas porque estou desperdiçando um tempo precioso. Posso ter os sintomas iniciais de um resfriado e ficar com medo de que, caso piore, eu precise cancelar clientes ou deixar de ministrar minha aula de meditação semanal. Posso estar ajudando meu filho num trabalho escolar e temer que, se ele não completar a tarefa de forma criativa e ponderada, sua nota caia, reduzindo suas opções na escolha de uma faculdade. Quaisquer que sejam as circunstâncias externas, minha mente enrijece. Quando faço uma pausa e indago o que está realmente me incomodando, percebo que em cada situação estou prevendo a perda de algo que julgo essencial à minha vida e à minha felicidade. A perda derradeira, subjacente a todas aquelas pequenas perdas que sinto medo, é a perda da própria vida. A raiz de todo nosso medo é nosso apego à existência e nossa aversão à deterioração e à morte. Estamos sempre encarando a morte, de uma forma ou de outra. Sei que meus pais estão envelhecendo e um dia virá o aviso de que o fim está próximo. Meu filho, o centro do meu universo, vai se formar no colégio e sair de casa. Pessoas em minha vida estão perdendo a memória e a capacidade física também. Meu corpo está perceptivelmente envelhecendo, ficando cansado, dolorido. A vida é frágil e a perda está em toda parte. Esse medo da separação da vida que adoro, o medo da morte, está por baixo de todos os outros temores. No entanto, sem nosso medo, não seríamos capazes de permanecer vivos ou de prosperar. O problema é, a emoção do medo muitas vezes surge fora de hora. Mesmo quando inexiste uma ameaça imediata, nosso corpo pode permanecer rígido e em guarda, e nossa mente focada no que poderia dar errado. Quando isso ocorre, o medo já não está funcionando para assegurar nossa sobrevivência. Somos enredados no trânsito do medo e nossa experiência de momento para momento fica presa na reatividade. Gastamos tempo e energia defendendo nossa vida em vez de vivê-la plenamente. Presos no transe do medo. Ficamos presos no transe do medo quando a emoção do medo se torna o pilar da nossa identidade e limita a nossa capacidade de viver plenamente. O transe do medo geralmente começa na infância, quando sentimos medo no relacionamento com os nossos entes queridos. Talvez nosso choro no meio da noite tenha frustrado nossa mãe exausta, quando a víamos fazendo cara feia e ouvíamos seu tom estridente. Nos sentíamos inseguros com a pessoa com quem mais contávamos para nossa segurança. Nossos braços enrijeciam, nossa garganta se contraía, nossos batimentos cardíacos disparavam. Essa reação física de medo diante da desaprovação pode ter ocorrido repetidamente nos nossos primeiros anos de vida. Talvez tenhamos tentado algo novo, vestir as roupas sozinhos, mas do avesso. Talvez tenhamos derrubado um copo de suco de uva no tapete da sala. Quando viajamos com a família para visitar a vovó, talvez tenhamos molhado a cama na primeira noite. Cada vez que o olhar reprovador e o tom de frustração da nossa mãe se voltavam para nós, sentíamos a mesma reação em cadeia de medo no corpo. Embora o corpo de uma criança costume ser relaxado e flexível, se experiências de medo forem constantes através dos anos, elas adquirem enrijecimento crônico. Os ombros podem se tornar
permanentemente nodosos e elevados. A cabeça pende para frente, as costas ficam encurvadas, o peito afunda. Em vez de uma reação temporária ao perigo, ela desenvolve uma armadura permanente. Nas palavras de Chogyam Trungpa, nos tornamos uma pilha de músculos tensos defendendo nossa existência. Muitas vezes, nem reconhecemos essa armadura de tão familiar que ela nos parece, mas a vemos nos outros. E, quando estamos meditando, podemos senti-la em nós mesmos, a rigidez, as áreas em que não sentimos nada. O transe do medo não apenas cria uma contração habitual no corpo. Nossa mente também fica aprisionada em padrões rígidos. A concentração que antes servia para reagirmos a ameaças reais se torna uma obsessão. Nossa mente, ao fazer associações com experiências passadas, produz histórias incessantes, lembrando-nos das coisas ruins que poderiam acontecer e criando estratégias para evitá-las. Através do egotizar, o eu assume o papel central nessas histórias. Algo terrível está prestes a ocorrer comigo. Estou impotente, estou sozinho. Preciso fazer algo para me salvar. Nossa mente busca urgentemente controlar a situação, procurando a causa do problema. Apontamos o dedo para os outros ou para nós mesmos. Como sentia Bárbara, o medo da raiva do pai era aumentado pela sensação de que a maldade dela o tornara tão malvado com ela. Poderíamos imaginar que inevitavelmente arruinaremos as coisas para nós e os outros, ou presos na impotência da vitimização, que os outros sempre arruinarão as coisas para nós. Nos dois casos, nossas histórias nos contam que estamos em apuros e precisamos nos manter em guarda. Sentimentos e histórias de indignidade e vergonha são talvez os elementos mais constantes no transe do medo. Quando acreditamos que algo está errado conosco, ficamos convencidos de que corremos perigo. Nossa vergonha alimenta o medo permanentemente e nosso medo alimenta mais ainda a vergonha. O próprio fato de sentirmos medo parece provar que somos fracassados ou incapazes. Quando estamos aprisionados no transe, ser medroso e mau parece definir quem somos. A ansiedade do nosso corpo, as histórias, as maneiras como inventamos desculpas, recuamos ou atacamos, tudo isso torna o eu ainda mais real para nós. O transe do medo é sustentado por nossas estratégias para evitar sentir medo. Podemos aprender a mentir se isso nos proteger da raiva de alguém, a partir para o ataque se isso nos der uma injeção temporária de poder e segurança, a tentar ser bons se isso nos proteger da rejeição. A estratégia básica de Bárbara como adulta era se afastar de situações sociais incômodas. Evitava ir à cafeteria do trabalho, por exemplo, se estivesse com outros professores e orientadores em uma reunião sem participar do bate-papo casual, ela paralisava. Para se sentir segura, ela era um camundongo, obediente, quieta, quase invisível. O mesmo ocorria fora do trabalho. Randy a encorajava a acompanhá-lo a jantares com amigos, sair para dançar ou ir à igreja com ele, mas Bárbara geralmente recusava. Com frequência, ele optava por ficar em casa com ela, mas às vezes, quando ele saía sozinho, o medo assumia uma forma diferente. Algo inesperado estava fadado a acontecer. Cansado dela, Randy chegaria em casa dizendo que não a amava mais ou sofreria um acidente fatal. Quando Randy chegava, fiel e no horário, e tentava abraçá-la, Bárbara enrijecia e uma voz interior lhe dizia: ele só está fingindo que se importa. Ela não conseguia revelar como se sentia vulnerável. Era mais seguro se proteger permanecendo calada. Quando estamos no transe do medo, o resto do mundo passa a ser segundo plano. Como as lentes de uma câmera, nossa atenção se estreita para focar exclusivamente
o primeiro plano de nossas histórias e nossos esforços para nos sentirmos mais seguros. Podemos estar almoçando com uma amiga ou conversando com um colega no trabalho, mas suas preocupações e seus sucessos estão fora do campo do que realmente importa para nós. Por outro lado, nos relacionamos com eles em termos de como afeta o nosso nível de medo. Existe algo que tenham a oferecer? Aprovação, conforto, companhia, que possa nos aliviar? Eles pioram a nossa sensação em relação a nós mesmos? Eles veem que estamos com medo? Estamos seguros com eles? Vivemos em nosso mundinho ameaçado. Como estamos reagindo a um acúmulo de dor do passado, nossas reações são desproporcionais ao que está acontecendo no momento. Quando alguém nos critica, retrocedemos no tempo e não temos acesso à nossa compreensão adulta. Então nos sentimos como uma criança impotente, sozinha e aterrorizada. Perdemos a carteira, por exemplo, ou nos atrasamos para um compromisso e sentimos como se o mundo estivesse acabando. Nossa reação exagerada é mais uma humilhação. A última coisa que queremos é que os outros saibam como nossa vida é dominada pelos cães em nosso porão. Se os outros virem que estamos com medo, tememos parecer repulsivos, alguém de quem sentem pena, que não respeitam ou com quem não querem amizade. Mas ao fingirmos estar bem, afundamos ainda mais na sensação de estar separados, sozinhos e ameaçados. Como o transe do medo surge da sensação de estar tolhido nos relacionamentos, continuamos nos sentindo fundamentalmente inseguros até começarmos a sentir junto a outros um pouco de amor e da compreensão de que precisávamos quando crianças. O primeiro passo para achar uma sensação básica de segurança é descobrir nossa conexão com os outros. Ao começarmos a confiar na realidade do pertencimento, a opressão do medo perde a força. A segurança de pertencer a outros. Em uma das nossas primeiras sessões, Bárbara me contou como costumava cantar quando Randy estava por perto e como ele gostava. No carro, muitas vezes, sintonizavam uma estação de rock clássico e cantavam juntos. Mas pouco antes havia acontecido algo que a deixava desconcertada. Certa manhã, Randy estava à mesa do café, fazendo seu imposto de renda enquanto Bárbara limpava a cozinha. Ela havia colocado um CD para tocar e estava cantando junto. Talvez estivesse fazendo um pouco de barulho, mas o fato é que de repente ouvi o Randy gritar: "Bárbara, pode baixar o som para eu poder me concentrar?" Foi como se uma faca tivesse apunhalado no peito. Ela desligou a música e saiu da cozinha. Randy foi atrás dela perguntando o que tinha feito de errado. Mas Bárbara foi para o quarto e fechou a porta sem responder. Após me contar isso, Bárbara começou a chorar. Aquilo não poderia tê-la assustado, ou não deveria, mas assustou, porque lhe lembrou algo que acontecia na sua infância. No seu aniversário de 12 anos, a mãe a inscrevera num curso de dança de jazz. Bárbara colocava a música na sala de estar e praticava durante horas. Numa tarde de sábado, a música subitamente parou. A voz beligerante do pai a arrancou do seu devaneio. Ela não via que estava perturbando sua paz? Deveria aprender a ter um mínimo de consideração ou sair de casa. Ela ficou paralisada. Depois foi para o seu quarto. Quando aquilo aconteceu pela segunda vez, ela abandonou a dança. Randy era bem diferente do seu pai, mas ela se sentiu tolhida da mesma forma. Talvez parasse de cantar, tal como tinha parado de dançar. Perguntei a Bárbara se ela poderia se permitir sentir no corpo o medo que sentia naquela manhã com Randy. Ela disse que sentiu a garganta rígida e que o seu coração batia alto. O que esse medo quer ou precisa de você, Bárbara? Ela fechou os olhos e, após um momento, respondeu:
Meu medo quer saber se pode ficar aqui. Perguntei gentilmente. Então, você permite que seu medo esteja aqui agora? Quando ela assentiu, sugeri que comunicasse aquilo ao seu medo. Bárbara ficou calada por alguns segundos, respirou fundo e devagar algumas vezes, e notei que seus ombros relaxaram a cada vez que exalava o ar. Assim que mandei a mensagem dizendo: eu aceito você. O medo se esvaziou um pouco, como um balão. Ok, fique com ele. Poderia perguntar ao medo o que ele teme? Bárbara pensou por um momento, então respondeu, com uma voz desanimada, que não mereço o Randy, que ele é bom demais para mim. Encorajei-a a rotular aquilo como um pensamento e lembrar que pensamentos não são verdade. Bárbara e eu continuamos explorando como ela poderia usar melhor a meditação como ferramenta para encarar seus medos em vez de ser dominada por eles. Perguntei se ficaria à vontade praticando atenção plena comigo. Enquanto eu observasse sua experiência, ela poderia dizer em voz alta o que percebesse, e ocasionalmente eu poderia fazer perguntas para orientá-la e aprofundar sua atenção. Bárbara se empolgou com a ideia e nas semanas seguintes entreamos nossa terapia pela conversa com essa prática de atenção plena. Apoiada por minha presença, Bárbara começou testemunhando o medo bruto que controlava sua vida. Quando sentia medo no corpo, notava que a garganta enrijecia e a voz ficava mais alta e fina. Passou a perceber os pensamentos que não paravam de prever o que poderia dar errado. Bárbara observou que, junto com aqueles pensamentos, tinha uma sensação de afundamento no corpo e um estado de espírito de derrota e desesperança. Às vezes, assomavam imagens ou pensamentos tão assustadores que interrompíamos a prática da atenção plena e só conversávamos. Eu observei nesses momentos que o olhar de Bárbara se fixava no piso. Quando mencionei isso, ela reconheceu que era difícil olhar nos meus olhos quando sentia tanto medo. Após um mês dessa dinâmica, intercalando entre terapia falada e atenção plena, Bárbara me contou que estava sentindo uma mudança. Quando estou aqui com você, Tara, não é que os cães famintos vão embora, mas eles não parecem tão perigosos. Acho que, com o apoio de alguém, me sinto segura para abrir um pouquinho a porta e dar uma espiada no medo. Falei que eu entendia como ela se sentia. É mais fácil encarar a crueza descontrolada do medo quando não nos sentimos sozinhos. Na verdade, o que perpetua o medo é a horrível dor do isolamento. Como Bárbara contava com outra mente para ajudá-la a reconhecer o trânsito do medo, podia estar plenamente atenta e não se sentir tão em risco de ser subjugada. Quando nos sentimos isolados e aterrorizados, podemos preparar o terreno para praticar a atenção radical, a aceitação radical, buscando primeiro a segurança básica do relacionamento. Bárbara fez bem em buscar apoio quando estava esmagada pelo medo. A maioria de nós é vítima do medo ocasionalmente e buscar ajuda pode ser muito útil. Ao enfrentarmos um medo intenso, precisamos ser lembrados de que fazemos parte de algo maior do que o nosso eu assustado. No porto seguro do pertencimento junto a outros, podemos começar a descobrir o refúgio de paz que reside dentro do nosso ser. Tomar refúgio, descobrindo a fonte interna de segurança e pertencimento. Bárbara encontrou segurança e refúgio em nossas sessões, mas era uma segurança que dependia de algo externo. Ainda que a conexão com os outros seja essencial no caminho espiritual, a liberdade genuína só surge quando nossa experiência de pertencimento acha suas raízes lá no fundo de nós. A prática budista de tomar refúgio desperta e cultiva essa experiência interna de segurança e pertencimento. No budismo, os 3 refúgios fundamentais são o Buda, nossa natureza desperta,
o Dharma, o caminho, e a Sangha, a comunidade dos aspirantes espirituais. Nesses refúgios encontramos segurança e paz genuínas. Neles descobrimos um lugar onde repousar nossa vulnerabilidade humana e um refúgio para o despertar do nosso coração e nossa mente. Em seu abrigo podemos encarar e despertar do transe do medo. Na prática formal de tomar refúgio, recitamos 3 vezes. Eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio no Sangha. Embora exista uma fórmula, não se trata de um ritual vazio ou mecânico. A cada repetição nos permitimos nos abrir mais à experiência viva por trás das palavras. Ao fazer isso, a prática nos leva ao aprofundamento da nossa fé. Quanto mais plenamente nos abrimos a cada refúgio e os habitamos, mais confiamos em nosso coração e nossa consciência. Ao nos refugiarmos, aprendemos a confiar no desenrolar da nossa vida. Aqui, cabe a quem é cristão utilizar outras práticas. A autora dá essa dica aqui no livro, mas você pode tomar refúgio no Espírito Santo, tomar refúgio nas palavras que estão escritas na Bíblia, tomar refúgio nas palavras, por exemplo, que estão nos Salmos. Então, decore um salmo, tem um salmo escrito, e aí você toma refúgio nisso e pratica isso. No caso desse livro, a autora segue dizendo: o refúgio no Buda pode ser realizado em vários níveis e podemos escolher a forma mais significativa para o nosso temperamento. Podemos tomar refúgio no Buda histórico, o ser humano que alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi 2.500 anos atrás. Quando o Buda encontrou Mara, sentiu medo, a mesma contração na garganta, no peito, na barriga, a mesma aceleração que todos nós sentimos quando o medo atinge nosso coração. Ao enfrentar de bom grado o medo com atenção plena, o Buda descobriu o destemor, a consciência aberta e clara que reconhece o surgimento e o desaparecimento do medo, sem se contrair ou se identificar com ele. Tomar refúgio, na verdade, do despertar do Buda pode nos inspirar em nosso caminho rumo ao destemor. Nesse parágrafo, para os cristãos, você pode utilizar algum versículo da Bíblia que fale a respeito de medo, né? São 365 versículos na Bíblia que fala não temas. Então escolha um do seu que combine mais com a sua vida, com aquilo que você vive, que te toque mais o coração, e utilize esse também para recitar, enraizando, né? A ideia é fechar os olhos, fazer um enraizamento, meditar, pensar naquela palavra e falar aquela palavra para você. Aqueles que são devotos por natureza poderiam buscar segurança e refúgio no espírito vivo do coração e da mente, despertos. Assim como fazemos ao orar para Cristo ou Nossa Senhora, podemos tomar refúgio em um ser ou uma presença que se importa com o nosso sofrimento. Ao tomar esse primeiro refúgio, às vezes eu digo: eu tomo refúgio no amado. E me entrego ao que sinto como a infinitude da compaixão. Quando estou sentindo medo, entrego ao amado. Com isso, não estou tentando me livrar do medo, mas adentrando um refúgio vasto, o suficiente para segurar meu medo com amor. Aqui me lembra muito do Salmo 23, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Da forma mais fundamental, tomar refúgio significa tomar refúgio em nosso potencial de libertação. Para embarcar num caminho espiritual, precisamos da fé em que nosso coração e nossa mente têm o potencial para despertar. O verdadeiro poder da história do Buda, o poder que a manteve viva por todos esses séculos, repousa no fato de demonstrar o que é possível para cada um de nós. Acreditamos tão facilmente em histórias limitadoras sobre nós que esquecemos que nossa natureza é uma natureza tão parecida com a natureza de Cristo. É consciente e ela é amorosa. Quando tomamos refúgio, estamos nos refugiando na mesma capacidade de consciência que despertou outros personagens da história. Nós também podemos alcançar
a bênção da liberdade, nós podemos nos tornar destemidos. Depois de tomar refúgio no amado, volto minha atenção para dentro, dizendo: eu tomo refúgio neste coração-mente do despertar, abandonando qualquer ideia de que a natureza de Buda é algo além ou fora da minha consciência. Olho para a lucidez inata do meu ser, a abertura afável do meu coração, e minutos antes eu poderia estar me identificando com o fluxo das emoções e pensamentos que percorrem minha mente, mas ao intencionalmente tomar refúgio na consciência, essa pequena identidade se dissolve e com ela o transe do medo. Ao dirigirmos nossa atenção à natureza mais profunda, ao honrarmos a essência do nosso ser, nossa natureza se torna para nós mais uma realidade viva. Estamos tomando refúgio na verdade de quem somos. E aqui cabe nós tomarmos refúgio na própria mente de Cristo, nos conectarmos, olhando para o Cristo homem, né? Tomamos refúgio na mente de Cristo, que foi humano como nós. Então, nos conectamos àquilo que existia em Cristo, que é igual a nós. O segundo refúgio que a autora traz aqui é o Dharma. Também tem ricas camadas de significado. Vamos ver como nós podemos adaptá-los à nossa crença aqui, né? Que aqui ela está falando de fé nesse subtítulo. Dharma é uma palavra sânscrita, significa a verdade, a maneira de ser das coisas e a lei da natureza. Tomar refúgio no Dharma é tomar refúgio na verdade de que tudo dentro e em volta de nós está sujeito à mudança. Na verdade de que, se tentarmos nos agarrar ao fluxo da experiência ou resistir a ele, aprofundaremos o transe do medo. Dharma também se refere ao conjunto de ensinamentos e práticas que revelam a verdade. Tomamos refúgio nos meios hábeis que nos despertam para a nossa natureza, que é semelhante à natureza de Cristo, e para a nossa sabedoria e nossa compaixão natural, que faz parte de nós, do ser humano. Para Bárbara, achar o Dharma foi de início como achar uma balsa salva-vidas num mar tempestuoso. Repousar com atenção plena na respiração, nomear sua experiência, lhe ofereceram um meio confiável de se estabilizar e obter um pouco de paz. Mas quando a prática parecia estar levando ao tormento, não à paz, Bárbara não sabia o que fazer. À medida que a nossa prática se aprofunda, camadas inevitáveis de medo soterrado são reveladas. Quando isso acontece, é importante achar um refúgio que nos forneça segurança e equilíbrio. Às vezes, o caminho sensato é buscar ajuda, como fez Bárbara. Outras vezes, o ideal é pôr de lado a prática de Vipassana e cultivar a bondade amorosa por nós e pelos outros. Isso nós vamos ver lá no capítulo 10. Como Bárbara veio a entender, o Dharma não é um conjunto rígido de regras ou práticas. Quando nós tomamos refúgio no Dharma, nos refugiamos em qualquer forma de atenção que nos ajude a despertar do transe do medo e perceber nossa verdadeira natureza. O Dharma é a lei da natureza. É a lei de comungar com o mundo natural. Também é o meio de tomar refúgio nesse mundo natural, estando presente, se sentindo ser humano, se sentindo semelhante ao outro, nos permitindo errar, sabendo que nós somos pó. Quando me sento às margens do rio Potak e observo o turbilhão da correnteza, quando me apoio num grande sicômoro e sinto que sua vida continuará além da minha. Sicômoro é uma árvore, tá? Entendendo intuitivamente como minha existência é vívida, dinâmica, vazia e de qualquer eu sólido. Ao sentirmos nosso pertencimento aos ritmos naturais da vida, a ilusão de estar separado e ameaçado começa a se dissolver. Nós somos um com o mundo, nós somos um com o universo.
O terceiro refúgio é a Sangha. Durante a vida do Buda, ele ensinou que a Sangha, a comunidade dos monges e monjas, era um apoio essencial no caminho do despertar espiritual. Tradicionalmente, a Sangha designa todos aqueles que percorrem o caminho do Dharma, o caminho da liberdade espiritual, ou seja, o caminho de se conectar com tudo que está ao nosso redor e desconectar, inclusive, com Deus. Eles também acordavam no meio da noite sentindo medo e solidão. Aqui ela está falando dos mestres, né? Os mestres da yoga também acordavam no meio da noite sentindo medo e solidão. Eles também sentiam medo abalador da perda, da certeza aterrorizante da morte. Quando sabemos que os outros, antes de nós, e que às vezes a gente considera essas pessoas muito iluminadas, muito cheias de Deus, que eles também, de certa forma, sentem medo, né? Quando nós sabemos que os outros, antes de nós, romperam os padrões dolorosos do medo, temos mais fé em que também podemos despertar. Se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Quando comparecemos a um retiro de meditação, os nossos colegas, praticantes e professores são a Sangha que oferece segurança e apoio enquanto enfrentamos nossos medos. À medida que o budismo foi sendo integrado ao Ocidente, o significado de Sangha passou a incluir todos os nossos contemporâneos, que de várias maneiras buscam conscientemente o caminho da iluminação. Então, Sangha seriam os nossos mestres na igreja, por exemplo. Somos acolhidos por esses mestres quando fazemos uma terapia individual, quando conversamos com eles, ou quando um amigo próximo permite que sejamos vulneráveis e reais, ou seja, um amigo próximo também pode ser uma Sangha para nós. Uma pessoa com a qual você possa ser vulnerável, você não precisa esconder o teu eu verdadeiro. Tomar refúgios, ou seja, tomar refúgio numa pessoa que você pode se abrir de verdade, nos lembra que nós estamos em boa companhia. Fazemos parte de todos os que anseiam por um despertar, de todos que buscam os ensinamentos e práticas que levam à paz verdadeira. Uma pastora conhecida minha que mora em Washington contou que desde os ataques terroristas de 11 de setembro tem medo de deixar em casa sua filha de 6 anos quando viaja, achando que uma delas pode ser morta enquanto estiverem distantes uma da outra. Atormentada, antes de partir para um retiro de meditação de uma semana, ela achou refúgio em uma Sangha grande o suficiente para acolher os seus temores, um grupo de líderes, né? Quando imagino todas as outras mães do mundo que adoram seus filhos e neste momento temem pela vida deles, meu coração se sente diferente. Ela escreveu: aqui, gente, fica bem claro o quanto que é importante a terapia de grupo, porque na terapia de grupo, muitas vezes nós estamos falando sobre o mesmo medo que todos sentem. E quando um vê que o outro tem uma dor semelhante, a dor do eu primeiro, dessa primeira pessoa, se torna consideravelmente menor. O medo continua ali, dentro da pessoa, porém mais profundo é o sentimento de dor compartilhado e de compaixão. Estamos enfrentando juntas a possibilidade de uma perda imensurável. Ela comentava a respeito do medo de perder a filha, que ela compartilhava com aquele grupo. Se seu medo a havia isolado, levando-a a sentir-se vulnerável, quando se tornou nosso medo, medo do grupo, ela já não se sentiu mais sozinha. A compaixão que surgiu em seu coração foi bem maior. Ao tomar refúgio na Sangha das mães que tanto amavam os filhos, ela despertou para o que os taoístas denominam o escudo invencível do cuidado, a segurança de habitar no coração de alguém. Gosto de tomar refúgio na Sangha, me lembrando das pessoas que amo, permitindo que sentimentos de calor humano e ternura preencham meu corpo, meu coração e a minha mente. Esses sentimentos viscerais de união impregnam minhas demais reflexões quando trago à mente aqueles de quem não estou fisicamente tão próximo.
E depois, todos os seres vivos em toda parte. Quando me sinto ansiosa, isolada ou insensível, tomar refúgio na sanga, dessa forma suaviza meu coração e diminui o poder do transe. Às vezes posso até pensar no meu cão, e quando meu coração se sente confortado por nosso vínculo, me abrir gradualmente ao sentimento de comunhão com os outros. Um dos três refúgios pode ser mais acessível e revigorante para você do que o outro, pois nossos medos e necessidades tomam formas muito diferentes dependendo da pessoa. Podemos começar por aquele com o qual sentimos mais afinidade natural, e à medida que surgem sentimentos de segurança e conexão, nos abrir mais facilmente aos outros. O Buda, o Dharma e o Sangha estão interligados. Então, o Buda, que seria Deus, né, estar conectado com Deus, com as verdades, com um versículo, com algo que possa te trazer mais segurança sobre a questão de não ter medo. O Dharma, que estaria conectado mais com o fato de nós olharmos para alguém que já superou os medos que nós temos, alguém que já avançou nessa escada que nós estamos subindo. Sangha, que seria compartilhar nossa dor num grupo ou para um amigo que nos faça nos sentir acolhidos. Então, esses três passos estão interligados. Cada um naturalmente apoia, envolve e se desdobra nos outros. Como acontece em qualquer prática espiritual, desenvolver uma sensação genuína de refúgio pode levar tempo. Com o passar dos anos, tomar refúgio alimenta uma fé profunda e libertadora em nosso pertencimento. O Buda ensinou que o nosso medo é grande, mas ainda maior é a verdade da nossa interdependência. Tomar refúgio transforma nosso relacionamento com o medo. Quando sentimos a segurança do pertencimento, podemos começar a encarar o medo com aceitação radical. E a segurança do pertencimento, ela pode vir num desses três passos, que são três passos muito espirituais e que fazem muita diferença na vida das pessoas. Meditação e medicação. Eu estava confiante em que Bárbara, em seu desespero com o tempo, se libertaria do domínio doloroso do medo através da terapia e meditação. No entanto, algumas pessoas, por mais que tentem, precisam de algo adicional para ter segurança e trazer seu medo a um nível controlável. Seja por conta de um trauma ou de predisposição genética, a química cerebral e o sistema nervoso de certas pessoas levam a níveis de medo intoleráveis. Para elas, medicamentos prescritos contra a depressão e ansiedade podem ser uma ajuda extra, às vezes crucial para que consigam confiar nos outros e realizar as práticas espirituais. O uso de antidepressivo por pessoas que praticam meditação é um tema controverso. Já ouvi de alunos a pergunta: se eu tomo um Prozac, não é o mesmo que desistir? Não estou admitindo que a medicação não funciona? Que a meditação não funciona? Aqueles que foram aconselhados por um médico a levar em conta a medicação me abordam perturbados, temendo ficar dependentes e nunca mais funcionar sem ela. Alguns querem saber se tomar remédios não prejudica o despertar espiritual. Os medicamentos não entorpecem as experiências que estamos tentando aceitar incondicionalmente? Houve até um aluno que me perguntou: a libertação não seria impossível se estivéssemos medicados? Difícil imaginar o Buda procurando um Prozac enquanto estava sob a árvore Bodhi. É verdade que alguns dos antidepressivos mais consumidos podem criar uma sensação de distanciamento da dor aguda, um grau de entorpecimento emocional. Talvez é possível se tornar ao menos psicologicamente dependente de qualquer substância que forneça alívio. Porém, quando o medo é esmagador, a intervenção médica, ao menos por algum tempo, pode ser a reação mais compassiva que você pode ter com você mesmo. Tal como a insulina para o diabetes, os medicamentos mudam uma química desequilibrada em prol da normalidade. Para alguns, esse pode ser um sábio passo no caminho espiritual,
Vi alunos totalmente incapacitados pelo medo se tornarem enfim capazes de enfrentá-lo com atenção plena e bondade carinhosa depois que começaram a ser medicados. Nas palavras de um psiquiatra amigo meu, os remédios possibilitam algumas pessoas parar de agir na base da ansiedade e simplesmente ficar sentadas. Medicação e meditação podem funcionar sim em conjunto. Enquanto os remédios mudam a experiência biológica do medo, a prática da atenção plena pode ajudar a desfazer o complexo de pensamentos e sentimentos reativos que sustenta o trânsito do medo. Um aluno meu de meditação, Seth, compositor e pianista, tomou antidepressivos após anos lutando em vão contra a ansiedade, vergonha e depressão debilitante. Seth tinha pavor de se apresentar em público e da expectativa de perfeição que cercava os shows. Ele me disse: saber compor e tocar é a minha vida. Quando sinto que estou estragando tudo, fico bloqueado. Eu me sinto totalmente inútil. Quando Seth começou a tomar antidepressivos, seu nível de medo caiu muito. As histórias e os autojulgamentos ainda surgiam, mas com o medo era menos intenso. Como o medo era menos intenso, ele conseguia ver que seus pensamentos eram apenas pensamentos e não a verdade sobre as coisas. Aos poucos, à medida que aprofundava sua prática de meditação, Seth se familiarizou com uma sensação nova e diferente de si. Em vez de se rejeitar como doente e incapaz, começou a querer se cuidar e a se confortar. Após 2 anos, Seth decidiu parar de tomar os antidepressivos. Embora seu medo tivesse diminuído, ele também perdera certo grau de sua sensibilidade natural e sua empatia, e sua libido também tivera diminuíra. Após alguns meses sem o medicamento, Seth voltou a sentir ondas de medo agudo e às vezes depressão opressiva. Mas agora, quando as velhas histórias surgem, ele consegue percebê-las com atenção plena em vez de se perder nelas. Tomar medicamentos atenuou o trânsito do medo, embora as emoções continuassem intensas. Seu medo não era alimentado por autojulgamento e vergonha esmagadores. Ele já não se identificava mais como um fracasso. Talvez de tempos em tempos precise voltar a buscar alívio dos remédios, mas agora ele tem uma força para sua prática espiritual e uma fé em si mesmo, que lhe dão uma genuína liberdade interior. Não existem receitas universais para o processo de despertar do trânsito do medo. Ao fazer escolhas no nosso caminho, é importante nos perguntarmos se servirão ou não ao despertar e à liberdade. As melhores respostas são encontradas quando olhamos honestamente para as nossas intenções. Qual é a nossa intenção ao fazer terapia, ao tomar remédio ou a praticar um estilo específico de meditação? Estamos usando medicamentos como um meio de escapar de relacionamentos dolorosos ou responsabilidades indesejadas? Pretendemos realmente encarar e aceitar o medo? Nossas escolhas estão nos ajudando a relaxar e a ser mais gentis? Na nossa busca de caminhos para a segurança, podemos fazer a nós mesmos essas perguntas e então testar para ver o que funciona. A autora é muito ponderada quando ela fala sobre a importância da medicação aqui, mas não perdendo o hábito da meditação, ou no caso da terapia, porque uma auxilia a outra. Às vezes você vai precisar da medicação por um determinado momento, mas se você desistir da terapia, você terá que continuar com essa medicação para sempre. Logo que se você continua com a terapia e com a medicação, quando você for parando, desmamando da medicação, você vai ter ferramentas e um autoconhecimento suficiente para lidar com o medo e com aquilo que possa vir a acontecer na sua vida
de uma forma muito mais sábia e vai, com certeza, estar muito mais forte para lidar com isso. Ampliando as lentes da atenção, abrindo espaço para o medo. Com a ajuda da terapia, Bárbara conseguiu voltar a meditar sozinha em casa. Ela aprendeu que quando batia o medo, podia tomar refúgio ou praticar a bondade amorosa. Gradualmente, à medida que a sua sensação de segurança se aprofundava, Bárbara começou a se abrir mais diretamente ao surgimento do medo. Enquanto isso, continuamos enfrentando seu medo juntas em nossas sessões. Um dia, Bárbara chegou ao meu consultório, pálida e com ar cansado. Vinha tendo dificuldades para dormir, contou. Uma das alunas que ela orientava, Marti, havia se envolvido com drogas e estava para ser expulsa da escola. Bárbara tinha começado a temer os encontros com ela, 2 vezes por semana. Marti era sortuna e fechada, e Bárbara não sabia como ajudá-la a se abrir. Cada encontro fazia com que Bárbara se sentisse mais incompetente. Bárbara tinha a voz tensa, as mãos fechadas. A ansiedade havia reduzido tanto seu foco que ela não tinha acesso à intuição e ao calor humano naturais que lhe permitiriam estar presente e se abrir com Marti. Eu sabia que se ela conseguisse ampliar as lentes de sua atenção, sua perspectiva maior faria toda a diferença. Ela conseguiria acolher a própria ansiedade, o sofrimento de Marti com compaixão. Pedi que fechasse os olhos e imaginasse seu próximo encontro com Marti. Imediatamente ela enrijeceu. Tente se visualizar sentada num banco de praça, sugeri. Simplesmente nomeie qualquer experiência que surja e diga um oi amigável, e convide-a a se sentar do seu lado. Então Bárbara concordou. Sinto uma pressão no meu peito. Meu estômago parece todo retorcido. Ok. Estamos sentados. Eles estão sentados comigo. Após uma pausa, ela acrescentou. Uma voz está me dizendo, você não vai conseguir. Você nunca vai melhorar. Eu lembrei a ela. Apenas diga oi. A isso também e convide-o a sentar. Após um tempo em silêncio, perguntei o que estava acontecendo. Com uma breve risada, ela respondeu. Os medos estão todos ao meu lado no banco, mas pelo menos não estão em cima de mim. Tenho espaço para respirar. Eu a encorajei a ir em frente e respirar fundo, a relaxar as mãos e liberar qualquer tensão que sentisse. Agora, sentada ali no banco da praça, você consegue ampliar sua atenção e incluir os sons ao redor. Observe a vastidão do céu se estendendo em todas as direções e continue ouvindo os sons que surgem e desaparecem nessa abertura. Com os medos ainda aí ao seu lado, sua mente consegue se unificar com esse grande espaço do céu? O rosto de Bárbara se suavizou e ela respirou fundo. Assentindo, devagar, ela disse, o medo continua lá, mas agora parece muito menor. Encorajei Bárbara a relaxar naquele espaço suave e desperto que envolvia e acomodava seu medo. Apenas deixe o medo flutuar na consciência. No final da sessão, Bárbara era capaz de imaginar uma conversa com Marti, sentir a ansiedade subindo no peito e deixar que se desenredasse e começasse a se dissolver na consciência. Para prestar atenção no medo, é preciso estar aberto e desperto. Como Bárbara sentiu, abriu sua mente. Ela lhe permitiu estar presente sem constrições. Estar desperta permitiu que ela reconhecesse e sentisse plenamente o que vinha surgindo. Esses 2 aspectos da atenção plena são essenciais para ampliar as lentes. Se não permanecermos despertos, a amplitude pode se tornar um distanciamento. Podemos buscar a abertura como uma forma de evitar o medo em vez de acolhê-lo com atenção plena. Quando nos relacionamos com medo, não com medo. Quando nos relacionamos com o medo, não com medo, nossa impressão de quem somos começa a mudar.
Em vez de sermos um eu tenso e conturbado, reconectamos-nos com nossa consciência naturalmente espaçosa. Em vez de sermos aprisionados em nossas experiências e definidos por elas, reconhecemos-as como uma correnteza fugaz de pensamentos e sentimentos. Como nossa mente está acostumada a ficar contraída, ampliar as lentes requer prática regular. Enquanto cultivamos essa abertura luminosa pela meditação da atenção plena, podemos também usar a ferramenta de ampliar as lentes, como Bárbara viria a descobrir bem no meio de circunstâncias desafiadoras. Marte chegou atrasada à sessão seguinte de aconselhamento. Sentando-se diante de Bárbara, ela disse: "Isso é perda de tempo. Ninguém se importa comigo, nem aqui, nem em nenhum lugar." Procurando desesperadamente algo certo para dizer, Bárbara ficou olhando para Marte, consciente da onda crescente de pânico no corpo. De repente percebeu que em sua mente havia assinalado pânico. Dito "oi" para ele e o colocado no banco da praça ao seu lado. Então, espontaneamente, imaginou Marte no banco da praça também. Respirando fundo, olhou pela janela atrás de Marte e, ao ver o céu, lembrou-se daquele vasto espaço de consciência. Estava acomodando seu medo. O tic-tac do relógio e as cores vivas do pôster de Van Gogh na parede da sala poderia conter Marte também. Naqueles breves momentos, a mente de Bárbara havia sido libertada do medo dominante de falhar. Quando voltou a sua atenção para Marte novamente, viu uma pessoa confusa e magoada sentada à sua frente. O coração de Bárbara se encheu de ternura. Com uma abertura que surpreendeu a ambas, ela pediu: "Marte, por favor, me conte o que está acontecendo." Marte começou a chorar, suas palavras saindo em soluços. "Eu sinto muito, sinto muito. Estou estragando tudo, para todo mundo." Bárbara se aproximou mais de Marte e, embora se sentisse um pouco desajeitada, pôs a mão suavemente no ombro da garota. "Tudo bem, querida," murmurou, num tom reconfortante. "Está tudo bem. As coisas vão se ajeitar." Ao abrir as lentes da consciência, o suficiente para se relacionar com seu medo, Bárbara havia aberto espaço para Marte também. Ao cultivar a aceitação radical do medo, vemos repetidamente como as asas da atenção plena e da compaixão estão interligadas. Para Bárbara, ampliar as lentes e criar uma presença plenamente atenta deram origem ao seu carinho natural. Ampliar as lentes torna possível uma presença plena e acolhedora. Imagine a diferença entre um bando de garanhões selvagens presos num pequeno curral e esses mesmos cavalos galopando pelas planícies abertas. Essa é a diferença entre ver a vida com um foco estreito e ampliar as lentes para uma visão mais ampla. Quando o nosso campo de consciência é aberto e vasto, existe espaço suficiente para os garanhões do medo levantarem poeira ao galopar. Quando estou meditando e percebendo uma forte influência do medo, costumo dedicar alguns minutos a ampliar as lentes. Mas depois que crio um pequeno espaço físico e mental, a única forma de aprofundar uma presença engajada é sentir diretamente o medo. Caso contrário, o conforto de me sentir espaçosa poderia me tentar a evitar as sensações desagradáveis da minha experiência imediata. Estar genuinamente despertos em meio ao medo exige a disposição de contatar ativamente as sensações de medo. Chama essa forma intencional de se relacionar com o medo de abraçar o medo. Abraçar o medo. Numa história didática popular, um homem está sendo perseguido por um tigre e salta de um penhasco na tentativa de escapar. Felizmente, uma árvore na encosta do penhasco amortece a sua queda. Pendurado por um braço, o tigre rondando em cima, rochas pontiagudas, centenas de metros abaixo, o homem berra desesperado: "Socorro! Alguém me ajude!" Uma voz responde: "Sim." O homem grita: "Deus, é você?"
De novo, sim. Aterrorizado, o homem diz: Deus, farei tudo o que quiseres, mas por favor me ajude. Então Deus responde: Tudo bem, solte o galho. O homem hesita e depois grita: Tem mais alguém aí? Em face do medo, soltar o que parece ser nossa tábua de salvação é a última coisa que queremos fazer. Tentamos evitar a boca do tigre e as rochas pontiagudas acumulando posses, nos deixando levar por nossas histórias mentais, bebendo 3 taças de vinho todas as noites. Mas, para nos libertarmos do transe do medo, precisamos largar o galho da árvore e cair medo adentro, nos abrindo para as sensações e o jogo selvagem dos sentimentos no nosso corpo. Precisamos concordar em sentir o que a nossa mente diz que é excessivo. Precisamos concordar com a dor da morte, com a perda inevitável de tudo que estimamos. Relaxar com o medo, aceitando, pode parecer contraintuitivo. No entanto, por ele ser parte intrínseca de estar vivo, resistir a ele significa resistir à vida. O hábito de evitar se insinua em cada aspecto de nossa vida, nos impede de amar bem, de apreciar a beleza dentro e em torno de nós, de estar presente no momento. Por isso, a aceitação radical do medo está bem no centro do despertar espiritual. Mais ou menos na metade de um retiro de 10 dias que eu estava conduzindo, um dos alunos, Eric, deparou com um medo que não conseguia evitar. Durante uma meditação no dia anterior, ele havia tido uma experiência que mudaria a sua vida. Começou com uma forte agitação que vinha sentindo em relação à mãe e à esposa Julie. A mãe sofrera um derrame pouco antes e corria o risco de não voltar a andar nem falar. Enquanto Julie vinha lutando contra a depressão crônica, Eric se sentia impotente para ajudá-las. Impotente para dar conta da crescente ansiedade que ameaçava dominá-lo. Lembrando-se do meu ensinamento da véspera sobre se relacionar com o medo, Eric decidiu verificar o que estava sentindo. Atento às sensações de ansiedade no corpo, perguntou a si mesmo: o que está realmente pedindo atenção? De repente, uma cena traumática de sua infância lhe veio à mente. Tinha 6 anos, estava brincando com o irmão bebê num deck, na margem de um lago próximo à casa de veraneio da família. O irmão se aproximou demais da borda e caiu na água. Eric gritou por ajuda sem saber o que fazer, mas a ajuda veio tarde demais. Eric passou a vida inteira acreditando que o irmão tinha se afogado porque ele não conseguiu salvá-lo. Agora, na meditação, todos aqueles sentimentos estavam vindo à tona. E Eric sentiu-se como se fosse explodir. Sua mente estava a 1000 por hora. Ele pensou sobre sua culpa, seus temores em relação à esposa, sobre como as coisas poderiam piorar. Queria urgentemente fazer algo, mas não sabia o que. Subitamente o corpo de Eric se entorpeceu. O entorpecimento era familiar. Eric, volta e meia, se via distante quando Julie dizia que não tinha nenhuma expectativa, nada que lhe desse alguma esperança. Ele se importava com ela, mas, em suas palavras, não era capaz de estar nas trincheiras com ela, não conseguia me identificar. Naqueles momentos, quando seu corpo parecia sem vida, seu coração parecia duro, sua mente tentava a todo custo descobrir como melhorar a situação. Agora, durante a prática de meditação, Eric entendeu que por trás daquele entorpecimento havia um profundo poço de dor. Ele temia se afogar nesse poço, caso se aproximasse. Mas Eric havia perguntado o que pedia atenção e aquela era a sua resposta. Estava pronto para se encontrar com o medo que vinha expulsando havia tanto tempo. Voltar-se para o medo não significa perder o equilíbrio e se afogar no temor. Como nossa postura comum em relação ao medo é evitá-lo, virar e encarar o medo serve de corretivo. Ao ir ao encontro dele, estamos convidando, nos aproximando daquilo a que acostumamos resistir. Ir ao encontro do medo permite tocar o tremor, a instabilidade, a rigidez tenaz
que constituem o medo. Quer seja uma sensação familiar, mas vaga, de ansiedade ou uma forte onda de medo, ir ao encontro dessa sensação pode nos ajudar a ficar atentos e livres em meio à experiência. Poderíamos despertar após um sonho perturbador ou ter acabado de receber uma ligação do consultório de nossa médica sobre uma mamografia suspeita, ou ouvir rumores de um corte de pessoal em nossa empresa, ou ter lido um novo alerta sobre um potencial ataque terrorista. Em qualquer dessas circunstâncias, um bom meio de começar o processo é pausar e se perguntar: o que está acontecendo agora? À semelhança de Eric, podemos investigar o que está pedindo atenção ou o que está pedindo aceitação. De especial importância é voltar essa investigação às sensações na garganta, no coração e no estômago. Essas são as áreas em nosso corpo onde o medo se expressa de forma mais distinta. Quando começamos a enfrentar o medo focando as sensações, o que costuma ocorrer é que a nossa mente imediatamente produz uma história. Podemos nos perder em nossos planos de como reagir a uma situação assustadora, ou podemos nos fixar em crenças e pressupostos amedrontadores. Tenho medo de ser um fracasso. Tenho medo de nunca encontrar o amor e a intimidade. Ou eu tenho medo de que fulano verá como sou desinteressante e me rejeite. Podemos nos lembrar de uma conversa recente em que nossas inseguranças pareciam óbvias e constrangedoras. Ou podemos, como ocorreu com Eric, mergulhar numa lembrança em que ficamos face a face com a sensação de impotência. O fundamental para nos livrarmos dos grilhões do medo é passar das histórias mentais ao contato imediato com as sensações do medo. A vida que comprime, pressiona, queima, trêmula, se agita em nosso corpo. Na verdade, a história, desde que permaneçamos despertos e não ficamos presos nela, pode se tornar um portão de entrada útil para o próprio medo cru. Enquanto a mente continua gerando histórias sobre o que tememos, podemos reconhecer os pensamentos pelo que são e mergulhar sob eles repetidamente para nos conectarmos com as sensações do nosso corpo. As histórias que alimentavam a ansiedade e a impotência de Eric o haviam levado ao nível mais profundo de medo que ele vinha tentando entorpecer fazia muitos anos. Agora ele se abriu ao medo e indagou: qual é seu tamanho? Na mesma hora, seus sentimentos de apreensão se intensificaram e a pressão crescente do medo explodiu em seu peito. Seu terror parecia capaz de preencher todo o salão de meditação. Em vez de recuar, Eric silenciosamente disse sim. E seu coração batia forte. Ele sentia dor no estômago e uma forte náusea. Uma tensão torturante crescia em seu peito como se uma muralha de músculos tentasse repelir o medo, tentando cercá-lo e contê-lo. De novo ele fez a pergunta: qual é o seu tamanho? Como que, libertado por essa pergunta, sua sensação de terror rompeu todos os limites. Poderia encher o universo. Como o horror puro que se apodera de nós, se nosso filho sai correndo em direção a uma rua movimentada, a premência do medo estrangulando Eric parecia que nunca iria diminuir, nunca iria embora. Se eu me abrir para isso, Eric pensou, serei aniquilado. Esse medo vai me matar. Eric estava dizendo sim e lutando ao mesmo tempo, e a própria batalha ganhava intensidade. O medo estava dilacerando seu coração. Num instante, Eric percebeu que o medo o mataria se ele não permitisse que existisse em sua plenitude. Lá no fundo, ele sabia que precisava soltar as rédeas. Nas palavras de Eric, eu finalmente só queria me render a algo maior que o medo. Queria desistir de controlar o que estava acontecendo em mim. Aquele desejo básico, enfim, venceu e Eric se entregou. Parecia que o meu corpo, a minha mente estavam se rompendo, que eu estava perdido
numa tempestade de ventos fortíssimos e que minhas cinzas estavam sendo sopradas em todas as direções. Abraçar o medo pode ser aterrorizante, como Eric descobriu. E mesmo quando o processo não é tão intenso, nunca vai ser confortável. Na verdade, relaxar no medo pode parecer, nas palavras de Charlotte Joko Beck, deitar-se num divã gelado. É extremamente difícil relaxar nessa situação. Queremos recuar porque parece que vamos morrer de dor. Mas, se conseguimos deixar que as duras arestas do medo nos pressionem, que a sua agudeza nos apunhale, que sua violência nos estraçalhe, acontece algo surpreendente. Quando o caos diminui, contou Eric, minha mente estava totalmente quieta. Foi como se uma cacofonia berrante de sons parasse de repente e eu ficasse repousando em silêncio. Um silêncio profundo. Foi um vasto e completo vazio, mas a sensação era indescritivelmente suave quando o caos diminuiu. Como aconteceu com Eric, quando não tentamos mais controlar o medo e nos ater à vida, nossa armadura desaparece e sentimos uma profunda e pura liberdade. O outro lado da resistência ao medo é liberdade. Quando paramos de nos tensionar contra a vida, nos abrimos a uma consciência imensuravelmente grande e permeada de amor. Algumas semanas depois, Eric veio para o meu grupo de meditação semanal. Parecia diferente. Notei que seus ombros não estavam caídos, seu tórax parecia mais amplo. Ele me contou que, ao retornar no retiro, encontrou a esposa mergulhada numa onda de depressão e desesperança. Ele sentiu a ansiedade aumentando e automaticamente se tensionou. Mas, em vez de se blindar contra o medo e se fechar, sentiu seu coração se abrir. Fiquei impressionado com a tristeza que me dá ver Julie infeliz, ele me contou. E quanto ela importa para mim? Então disse isso a ela e a abracei por um momento. Com um sorriso ligeiramente constrangido, ele acrescentou: Veja bem, Tara, talvez muito tempo para perceber que posso apenas abraçá-la sem tentar corrigi-la. Eric havia descoberto sua capacidade de permanecer aberto e gentil em face da ansiedade, em vez de a repeler. Quando surge o trânsito do medo, em vez de nos enredarmos na procura ou na preocupação e procurar algo para comer, em vez de nos ocuparmos e tentar corrigir as coisas, podemos optar por ir ao encontro do medo. Naturalmente, existem ocasiões em que o medo é forte demais e não nos sentimos seguros para nos envolvermos com ele. Se estamos nos sentindo contraídos e pequenos, talvez precisemos primeiro ampliar as lentes da consciência antes de levar nossa atenção plena ao medo. Mas, naqueles momentos em que conseguimos corajosamente deitar no divã gelado do medo e experimentar suas arestas aguçadas, somos conduzidos ao amor e à consciência que estão além do alcance do medo. O dom do medo. Bárbara chegou a uma das nossas últimas sessões com um largo sorriso e ávida por me contar algo que tinha acabado de acontecer. Naquela manhã, ela estava meditando em casa e novamente lhe tinha vindo à mente a lembrança de estar sendo forçada para debaixo d'água pelo pai embriagado. Quando o medo começou a aumentar, ela se lembrou de pausar e respirar fundo. Bárbara havia encarado seus temores várias vezes nos últimos meses, tanto na terapia como na meditação. Conseguia lidar com aquele agora. Quando sua garganta enrijeceu, ela evocou o coração destemido do Buda e imaginou sua presença compassiva, acolhendo o medo. Quando as imagens da infância ameaçaram arrebatá-la, ela se voltou plenamente ao presente, e ouvindo os sons dos grilos e passarinhos fora de sua jaula, sentiu que a natureza estava ajudando a acolher o medo. Quando sua mente se sentiu aberta o suficiente, deixou-se ir ao encontro da dor aguda e opressora no peito. Ao final da prática, ela sentiu realmente a calma após a tempestade. Ainda conseguia ver as imagens, mas ela não parecia desencadear sentimentos no seu corpo mais. A lembrança pode voltar, disse ela, mas de algum modo não acho que sua dor vai me dominar de novo.
nunca mais. Eu já ia comemorar quando Bárbara continuou. De carro, passei pela igreja do meu bairro. Há sempre uma mensagem no quadro de avisos. A de hoje dizia: o que acontece embaixo da água? O Espírito Santo entra. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo, absorvendo o poder daquela mensagem. Veja bem, continuou Bárbara, eu consigo ver agora que meu pai foi o primeiro a me batizar. Por estranho que pareça, foi ele quem pôs em marcha todo o meu desenvolvimento espiritual. Falei que aquilo não parecia nada estranho. A dor daquela experiência e todas as vezes que ele magoou você foram batismos. Despertaram em você uma profunda vontade de paz, de amor, uma vontade que guiou você no caminho espiritual. Ela assentiu devagar, os olhos marejados. É verdade, Tara. Talvez esse desejo seja a voz do Espírito Santo, e estou, enfim, aprendendo a ouvir com mais atenção. Antes de ela ir embora naquele dia, deixei claro que respeitava muito sua decisão e sua dedicação à prática espiritual. É preciso ter coragem para ouvir profundamente e foi o que você fez. Em vez de desistir da meditação ou da vida, você se mostrou disposta a continuar prestando atenção. Ficamos mais tempo em silêncio e percebi o que mais tinha me deixado feliz. Ao encarar o medo, você se abriu para o amor tão grande que conteve ao seu lado amedrontado. Quando ficamos face a face com o medo e a dor na nossa psique, estamos no portão de entrada para uma tremenda renovação e a liberdade. Nossa natureza mais profunda é a consciência, e quando a habitamos plenamente, amamos livremente e somos íntegros. Tal é o poder da aceitação radical. Quando paramos de combater a energia que estava envolvida no medo, ele naturalmente se solta no mar ilimitado da consciência. Quanto mais despertamos das garras do medo, mais radiante e livre se torna o nosso coração. Vários meses após encerrarmos a terapia, encontrei Bárbara num workshop de meditação, de um dia inteiro, que eu estava ministrando. Durante o intervalo para o almoço, ela veio me mostrar algo. Era um folheto de uma academia de dança. Bárbara havia se matriculado no curso de jazz de 10 semanas. Além disso, ela e Randy haviam começado a fazer aulas de swing juntos. No fim de semana anterior, ela me contou, eles tiveram bons momentos ao visitar os pais dela. Eu sabia que Bárbara havia se aproximado do pai depois de ele ingressar nos Alcoólicos Anônimos e que sua mãe era uma nova pessoa. Além disso, a presença de Randy ali sempre fazia com que ela se sentisse segura. Mas daquela vez, uma verdadeira revolução havia ocorrido. Depois que os 4 terminaram de jantar, Bárbara foi até a sala de estar e pôs para tocar uma gravação de sua aula de dança. Acompanhados de uma banda alta e alegre, ela e Randy deram uma demonstração viva dos passos que tinham acabado de aprender. Os pais dela bateram palmas e depois insistiram em tentar os passos. A certa altura, seu pai disse a ela: Barbie, você dançava quando era pequena. Você era boa. Por que parou? Ela sorriu e não respondeu. Por dentro sentiu uma pontada de tristeza, a dor de não ter sido compreendida. Mas seus velhos temores já não a impediam de dançar, e aquilo fez com que nascesse um raio de esperança dentro dela. Não é só a dança, Tara, disse Bárbara. É tudo. Sinto que minha vida está à minha frente e que estou livre para vivê-la. Nosso derradeiro refúgio. Enquanto estivermos vivos, sentiremos medo. É uma parte intrínseca da nossa constituição, tão natural como um dia de frio intenso no inverno ou os ventos que quebram galhos de árvores. Se nós resistirmos ao medo ou o colocarmos de lado, perdemos uma grande oportunidade de despertar. Se estamos aguardando apenas que nosso medo termine, não iremos descobrir a presença pura e amorosa que se desenrola quando nos rendemos às noites mais escuras. Só nos entregando ao fluxo de vida, perda e morte é que alcançamos essa liberdade. Encarar o medo é um treinamento de toda uma vida em abrir mão daquilo a que nos apegamos.
é treinar como morrer. Praticamos isso ao encarar nossos muitos temores diários. Ansiedade com nosso desempenho, insegurança com certas pessoas, preocupações com os nossos filhos, com nossas finanças, medo de decepcionar as pessoas que amamos. Nossa capacidade de acolher as perdas frequentes na vida com aceitação radical cresce com a prática. Com o tempo, descobrimos que conseguimos realmente lidar com o medo, inclusive aquele mais profundo, que é o de perder a própria vida. Nossa disposição de enfrentar nossos temores nos liberta do transe e concede as bênçãos da consciência. Soltamos as camadas mais profundas e sutis da resistência até não restar nada a que resistir, até só restar a consciência desperta e aberta. Esse é o refúgio que tem espaço para a vida e para a morte. Nessa consciência radiante e imutável, podemos, nas palavras de Rilke, incluir a morte, toda a morte. Podemos incluí-la gentilmente no coração e não nos recusar a continuar vivendo. A aceitação radical do medo nos conduz a essa fonte de toda a liberdade, a esse derradeiro refúgio que é o nosso verdadeiro lar.